Descomplicando o seu mapa astral. Será que o mapa prevê os seus dons? Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? Será que o mapa prevê os nossos dons? Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, sou formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa, sou formada em psicologia com especialização em psicologia junguiana, coaching e terapia floral e estou muito feliz de trazer para vocês aqui a astrologia de forma terapêutica. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você tem pesquisado sobre astrologia no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no Astrologia Luz e Sombra para acompanhar todo o nosso conteúdo. Esse é um quadro de astrologia terapêutica. Se você quiser mais conteúdos como esse, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e o seu comentário. E para você aproveitar tudo que a gente vai conversar aqui no nosso papo astrológico, fica comigo até o final, que eu tenho uma super dica para você. Mas afinal, será que o mapa revela os nossos dons? Absolutamente. Eu gosto muito de pensar o mapa astral como uma semente. Toda semente tem dentro dela todo o potencial de vir a ser uma grande árvore. Mas tudo depende se você colocar na terra certa, se você regar, se você cuidar. E em relação à nossa vida, seriam as escolhas que a gente faz e que permitem que a gente tenha um terreno fértil para a nossa semente se desenvolver, para os nossos potenciais crescerem e evoluírem. Então, o mapa, como o próprio nome diz, é um mapa dos nossos dons e dos nossos talentos. E eu gosto muito de olhar para a mandala como se ela fosse uma mesa de reunião dos nossos deuses interiores. Que deuses são esses? Os planetas. Cada planeta tem uma função na nossa vida. Então, por exemplo, Mercúrio é o deus da comunicação, da linguagem, do aprendizado, da troca. Vênus, a deusa do amor, do prazer, da beleza, da autoestima, do alto valor. Então, esses deuses interiores que todos nós temos dentro de nós, eles vão nos dar dons. Então, isso me lembra muito o filme da Bela Adormecida, que assim que ela nasce, as fadas vão visitar ela e dão para ela dons, habilidades. E sempre que nós nascemos, os nossos deuses celestes, eles também nos presenteiam com os nossos dons. Então, o signo onde um planeta está, a casa astrológica onde ele está e as conversas, os diálogos que ele faz com outros planetas, tudo isso vai nos apontando quais são as nossas maiores habilidades e dons. Mas tem um ponto específico que eu sinto que é onde a gente pode mais aprofundar no nosso dom, que são justamente nesses diálogos, nos aspectos que um planeta faz com o outro. Então, esses aspectos, essas conversas, que são então essas conversas entre os deuses, como eles se comunicam nessa mesa de reunião? Será que a conversa deles é mais fluida, mais harmoniosa? Eles sabem a importância de um ou outro deus se colocar, se posicionar e exercer a sua função? Será que eles conseguem ali saber o momento certo de cada função ser exercida? Então, um dom pode ser quando esses deuses interiores trabalham juntos. Então, por exemplo, quando Mercúrio e Vênus estão ali juntos, trabalhando em harmonia, possibilitando uma comunicação afetiva, habilidade de se relacionar, uma habilidade de intermediar relações. Então, as conversas dos deuses dentro da gente também vão nos dando a possibilidade de perceber quais são os nossos dons. Agora, muitas vezes as conversas que esses deuses fazem entre si podem ser conversas mais tensas, conversas mais desafiadoras. E isso significa que não é um dom? Não. O que acontece? Ali tem a potência de um dom a ser desenvolvido.
Só que existe um trabalho a ser feito para que esse dom possa se estabelecer. No início, ele pode ser vivido como um ruído, como uma desarmonia, como uma dificuldade, mas na medida em que a gente vai trabalhando para que essas conversas se tornem mais harmoniosas e a gente possa encontrar um equilíbrio em que cada planeta possa exercer a sua função no momento certo, aí a gente tem a possibilidade de desenvolver um dom. Então, por exemplo, essa semana, conversando com uma cliente minha, ela falou assim, nossa, Kim, mas eu tenho uma necessidade de mudar, né? Uma necessidade de coisas novas na minha vida, que isso às vezes me atrapalha. O que ela tinha ali no mapa dela, né? Ela com o meio do céu em Sagitário, ou seja, uma grande buscadora na sua realização no mundo, e o Júpiter dela, que é um grande influenciador dessa realização no mundo, tinha ali uma conversa tensa com Urano, o planeta das mudanças, das revoluções. Então, a gente viu o quanto ali, quais eram os dons que estavam disponíveis para ela. O dom das metas, dos objetivos, da ampliação dos horizontes, da busca por um caminho, e os dons da mudança, da inovação, das revoluções, da criatividade. Só que esses dons, eles estavam ali numa conversa tensa, né? Num conflito. Então, às vezes, ela tinha grandes sonhos, grandes metas, mas tinha uma impaciência para realizar aquilo, né? Tinha um senso de urgência que atrapalhava ela de efetivamente concretizar suas metas. E, ao mesmo tempo, tinha ali essa insatisfação de não estar realizando grandes feitos, por justamente estar sempre mudando de objetivo, já que o Urano estava sempre buscando por novidades. Então a gente conversou que era um momento importante de ela fazer ali uma auditoria e olhar para quais são os grandes objetivos que talvez ela ainda não tenha realizado por um senso de urgência e uma impaciência, mas que seria importante para ela realizar, e ao mesmo tempo quais são os objetivos e metas que já estão defasados, que precisam de inovação, que precisam de algo novo, e como é que você traz essa inovação para dentro desse caminho. E ali você vai integrando essa possibilidade de conversas que num primeiro momento podem ser mais tensas, mas que a partir de um trabalho podem também se desenvolver como um grande dom. Então, os aspectos, para mim, são os pontos do mapa que vão revelar os nossos maiores dons. Os aspectos fluidos, as conversas mais harmoniosas, são dons que a gente já vem com eles mais prontos. E aquelas que são as conversas mais tensas também tem a possibilidade ali de a gente desenvolver um grande dom, mas que vai dar um pouco mais de trabalho pra gente. A gente veio aprender a trabalhar para desenvolver esse dom. Inclusive, sobre isso, tem um astrólogo que é o Bola, que é o compadre, né, e um grande amigo da Cláudia, um grande astrólogo também formado pela Dona Emi. E ele tem uma fala que eu acho muito bonita para pensar essas questões dos diálogos, dos aspectos entre planetas. Porque algumas linhas e algumas formas de pensar a astrologia vão olhar para aquilo que é fluido e harmonioso e vão pensar, nossa, isso é um crédito, né? Isso é uma coisa que a gente veio com um crédito. E aquilo que é mais difícil e que dá mais trabalho seria um débito, né? Alguma coisa ali que a gente veio devendo. Mas pro Bola, em termos espirituais, em termos de um crescimento, uma das falas dele é que seria justamente o contrário, né? Que os aspectos mais fluidos, na verdade, ali a gente vem com um débito. Por quê? Ali a gente precisa fazer valer os nossos dons. A gente já veio com essa bênção, isso tá pronto. Então, a gente precisa acertar, né? Ser assertivo em relação a esses dons. E aqueles que a gente veio aprender, que são os mais desafiadores, esse sim a gente viria com um crédito, porque ali a gente pode errar, porque ali a gente veio exatamente aprender a desenvolver aquele dom. Então compartilhei aqui com vocês que o mapa, ele é esse mapa das nossas habilidades e dons, e que eu sinto que os planetas,
eles nos abençoam com presentes, que são esses dons. E que o signo onde ele está, a casa astrológica onde ele está, vai trazendo informações importantes sobre os nossos dons, mas que o que eu mais gosto de pensar como um dom é a conversa, o diálogo que os deuses têm entre si, ou seja, os aspectos que um planeta faz com outro planeta. Então, lembra que eu falei que eu tinha uma super dica para vocês? Pois é, para vocês descobrirem os dons de vocês vão precisar descobrir quais são os aspectos que os planetas de vocês fazem no mapa astral. Então, para obter a sua mandala totalmente gratuita, é só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. Lá você vai poder observar todos os aspectos que os seus planetas fazem e assim identificar aquilo que já são maiores dons e habilidades que você traz e que precisa tomar consciência e integrar isso, e aqueles que podem vir a ser dons na medida em que você estiver disposto a trabalhar para integrar isso de uma forma potente na sua personalidade. Vai lá, gera o seu mapa, escolhe um aspecto que você gostaria de entender melhor, qual é o dom, qual é a habilidade associada a esse diálogo interno, e comenta aqui embaixo que você vai receber uma super dica. E antes que esse vídeo termine, vão aparecer 2 opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Então, não esquece de deixar o seu comentário, o seu like aqui embaixo, e semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!